Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 13, Peça Crucial. Logo, seria de manhã. Não importava se alguém morreu, amanhã veio como sempre fez. Eram cerca de 8 horas e todos estavam reunidos no portão norte de Altana. Os ecos do sino das 8 horas ainda não tinham sumido, mas Hanta estava lá gritando a plenos pulmões. Então, aí está, gritou ele, parecendo apenas um pouco angustiado. Todo mundo, eu gostaria de apresentar a vocês a nossa nova amiga. Por favor, deem uma salva de palmas para Mary, nossa nova sacerdote. Haruhiro e Mogizo aplaudiram hesitantes, mas Yumi e Chihiro estavam, obviamente, consternadas. Elas haviam sido, sem a menor cerimônia, acordadas naquela manhã e arrastadas para fora, de modo que Haruhiro entendeu sua confusão. Teria sido estranho se elas não estivessem pelo menos um pouco diferentes. No entanto, elas não estavam sequer se preocupando em saudar a jovem mulher, Mary, apesar de ter sido a sua primeira reunião. Para ser justo, porém, a partir de aparências, Mary parecia fria, quase hostil, e muito obstinada. Não é exatamente o tipo acessível. Haruhiro desejava, porém, que eles pelo menos colocassem um pouco mais de esforço em se conhecer. Haruhiro estava começando a ver por que Kikawa disse que até mesmo seu grupo seria capaz de recrutá-la. Hanta apontou mais uma vez a Mary. Uma salva de palmas para Mary. Prazer em conhecê-la, Chihiro gaguejou, se curvando levemente. Yumi, também, inclinou-se um pouco. Bem-vinda. Mary não respondeu na mesma moeda. Seus olhos se estreitaram quando ela olhou sem pestanejar em Yumi e Chihiro. Haruhiro, também, havia sido sujeito ao escrutínio dos mesmos olhos na noite passada. Havia uma coisa, porém, que ele não podia suportar. Ela era bonita. Não apenas normal, bonita fora dos padrões também. Não, com seus grandes olhos, os lábios curvos, a forma do nariz e o brilho de seus cabelos lisos não poderia ser chamada apenas de bonita. Suas feições superavam qualquer coisa deste mundo. Era como se ela nem sequer fosse humana. O que foi exatamente que fez Haruhiro pensar assim? Foi a combinação, o equilíbrio. O tamanho de sua cabeça, o seu estilo. Apenas um olhar e ninguém diria que ela era algo diferente. Ela tinha um ar sobre ela. Isso tinha feito Haruhiro extremamente nervoso na primeira vez que ele estava diante dela. Então, ele notou. Seu olhar era frio. Gelado. Haruhiro tinha a sensação de que essa pessoa era um problema. Ela era do tipo que você faz tudo o que podia para evitar aproximar-se, beleza para ser apreciada a partir de uma distância. Infelizmente, as atuais circunstâncias exigiam que eles recrutassem ela para a equipe. De acordo com Kikawa, não havia uma pequena quantidade de membros da Lua Escarlate sem grupos, mas poucos deles eram sacerdotes. Sacerdotes qualificados eram sempre grandes em demanda e poucos em número, para que as equipes competiram para recrutá-los. Além disso, Haruhiro e os outros ainda eram estagiários, então eles não estavam ainda na corrida em relação a grupos veteranos como o de Kikawa. Mesmo o grupo Ranji, formado mais ou menos ao mesmo tempo, seria considerado superior. Em outras palavras, o grupo de Haruhiro era o mais fraco dos fracos dentro da organização Lua Escarlate. Eles eram tão baixos que poderia muito bem estar escorregando ao redor em suas barrigas, por isso não estão em posição de escolher. Se era Mary ou alguém mais, eles eram gratos apenas por ter um sacerdote disposto a se juntar à sua equipe. Mary escondeu uma mecha de cabelo solto e desviou o olhar para Haruhiro. Esses são todos. Haruhiro rapidamente olhou para baixo. Ele não queria que ela pegasse acidentalmente ele olhando para ela, mas não podia evitar. Não era justo. Ela era uma sacerdote, então as roupas dela eram brancas, alinhadas com azul. Elas pareciam em sua própria moda e não estavam tão apertadas,
mas todas as curvas de seu corpo ainda eram claramente visíveis. Recuperando-se, Haruhiro continuou. Sim, contando você, 6 no total. Eu vejo, disse ela, sua expressão apenas um toque de desdém. Bem. Contanto que eu receba a minha parte, eu não me importo. Onde estamos indo? Danhou. Haruhiro olhou para seus companheiros. O clima geral não era bom para todos. Tudo ia realmente ficar bem. Eu acho que. Você acha, disse Mary. Esteja certo. De Danhou. Nós vamos ir à cidade velha de Danhou. Procurar por goblins. Nós realmente não conhecemos quaisquer outras criaturas. Bem. Vamos imediatamente então. Eu vou seguir. Hanta disse, propositalmente evitando olhar diretamente para Mary. Você pode falar um pouco menos, e agir um pouco mais, você sabe. Olhos gelados de Mary pareciam penetrar através dele. O quê? Deixa pra lá. Desculpe, simplesmente esqueça o que eu disse. Hanta respondeu rapidamente. Mary era assustadora. Ela era aterrorizante. Ela era além de terrível. Ela era, assim como Kikawa tinha dito. Segundo ele, Mary tinha um número de apelidos. Mary maldita e Mary assustadora eram apenas alguns deles. Mary estava quase constantemente sem um grupo e muitas vezes recebia convites para participar de grupos sem um sacerdote. Mary nunca recusou nenhum convite, mas ela também nunca ficou em um grupo por um período prolongado de tempo. Ela não pensava nos outros como pessoas reais, e também, sua confiabilidade como uma sacerdote era questionável. Ninguém tinha nada de bom a dizer sobre ela. Claro, ela era uma beleza, mas ela não tinha nada que se assemelhasse a espírito de equipe. E, aparentemente, embora ela aceitou convites para grupos rápidos o suficiente, convites para um encontro eram rejeitados em velocidades superluminais. Kikawa sabia, por experiência pessoal, depois de ter sido rejeitado ele mesmo. A tentativa deve ter sido valente. Um verdadeiro cavalheiro, esse Kikawa, Haruhiro pensou sarcasticamente. Demorou mais ou menos 1 hora para que chegassem a Danhou. Ninguém disse uma única palavra. Era um silêncio desconfortavelmente estranho. Mogizu e até mesmo Hanta tinha simplesmente pavor de Mary. Yumi e Chihiro estavam cautelosas, desconfiadas, e, portanto, desconcertadas. Ambas pareciam confusas e irritadas ao mesmo tempo. Haruhiro não tinha ideia de como reagir. Talvez elas tenham ficado chateadas por causa da atitude de Mary. Talvez elas tenham ficado chateadas por causa de um novo sacerdote se juntar logo depois que Minato morreu. E, na verdade, uma pequena parte de Haruhiro fez pensar que talvez teria sido pelo menos um pouco melhor ter esperado um pouco mais. Em cima disso, eles não tinham discutido a decisão de convidar Mary com Yumi ou Chihiro. Os 3 haviam acabado de decidir na taverna, ali mesmo. Eles não deveriam, no entanto. Eles deveriam ter tomado seu tempo e pensamento sobre as coisas. Se tivesse sido Minato, ele não teria deixado as coisas saírem assim. Danhou. O lugar onde Minato havia morrido. Era cedo demais para voltar aqui. Muito cedo demais. E se a gente topar com eles de novo? Haruhiro sussurrou para Hanta. Hanta respondeu em um tom escuro. Então nós lutamos. Eu quero cortar fora as orelhas de ambos, o Goblin blindado e o Hobgoblin bastardo e oferecê-los no altar de escolheio. Eu não ficarei satisfeito até que eu faça. Mas, Chihiro começou friamente. Nós não podemos ganhar. Não como nós estamos agora. Hanta zombou. Eu não me importo. Eu vou lutar de qualquer maneira. E se Hanta morrer? A voz de Yumi tremeu um pouco. Se Hanta morrer, Hanta perde tudo. Mogizu deu um aceno vigoroso. Não morra. Eu não quero mais ninguém morrendo. Será que vamos ou não? Disse Mary, franzindo a testa. Se vamos, então vamos. Se nós não estivermos indo, tudo bem. Seja o que for,
Sejam rápidos. Hanta mostrou a língua para ela. Então ele disse, seja rápido, Haruhiro. Certo, Haruhiro respondeu. Quem era o líder dessa equipe agora de qualquer maneira? Mogizu não era do tipo que poderia inspirar outros a segui-lo. Yumi e Shihiro eram os mesmos. Eu. Então? Haruhiro pensava. Eu não sou nenhum líder. Eu não posso tomar qualquer decisão sozinho. Mas Minato lhe pediu isso. No final, ele estava me chamando pelo meu nome, dizendo, por favor. Ele estava tentando dizer-me, por favor, cuide de todos, mas Minato, eu não posso. Ele não podia fazê-lo. Haruhiro não era como ele. Vamos, disse Haruhiro a todos. Mesmo uma frase tão simples como isso e sua voz estava trêmula e baixa. Ele parecia lamentável, até para si mesmo. Usando o mapa que tinha vindo a fazer, eles procuraram em áreas onde goblins eram conhecidos por serem frequentes. Agora que Minato tinha ido embora, levar 3 de uma vez parecia imprudente. Era apenas a sua sorte que somente em momentos como este tudo que podiam encontrar eram grupos de goblins de 3 ou 4. No momento em que paramos para o almoço apenas após o meio-dia, todo mundo estava cheio de impaciência, irritação e cansaço. Haruhiro tinha desenvolvido uma dor de estômago. Eles não podiam continuar assim, e não era apenas sobre o dinheiro também. Haruhiro já tinha interiormente tomou sua decisão. Eles tinham um sacerdote, depois de tudo, por isso, se não houvessem grupos de 2, eles iriam atrás de grupos de até 3. De alguma forma, eles iriam fazê-lo funcionar. Sua chance veio logo em seguida. 3 goblins que estão ao redor de uma fogueira em uma área aberta cercada por um muro caído. Um estava vestindo armadura de cota de malha e carregava uma lança curta, mas os outros 2 estavam vestidos com roupas simples. Um tinha uma machadinha em seu cinto, o outro uma espada curta. O goblin da lança era maior do que os outros e parecia ser o único responsável, com o goblin do machado e a goblin da espada sendo subordinados. Eles pareciam bastante manejáveis. Yumi e Shihiro vai atacar o goblin da lança primeiro. Eu, Yumi, Hanta e Mary vamos manter o goblin do machado e o goblin da espada ocupado enquanto Mogizu e Shihiro derrubam o goblin da lança. Se ele resistir uma luta, eu ou Hanta iremos ajudar. Se pudermos derrubar o goblin da lança, os outros devem ser fáceis. Espere, a voz de Mary foi afiada como aço. Você está me dizendo para lutar contra o goblin? O Haruhiro vacilou. Isso é uma coisa ruim? Por quê? Eu não luto na frente. Eu sou uma sacerdote, você já devia saber isso. Ei, Hanta estava ficando irritado, mas ele se controlou. Senhora. Os olhos de Mary, afiados como adagas, encararam Hanta preenchidos com uma quase intenção de matar. Senhora? Não, senhora, mas... Não está certo. Eu posso chamá-la como eu quiser. Não, você não pode. Mary. Mary, então. As veias de Hanta estavam saltando de raiva. Essa coisa que vocês sacerdotes carregam, você não carrega para nada, certo? Aquela coisa tipo um cajado. É para bater, certo? Ou você só carrega de enfeite? Mary era alta, olhando para baixo em Hanta de sua altura total. De enfeite. Sua desgraçada. Desgraçada? Mary. Você é que? Foda-se. Eu não sei. Tanto faz. Faça o que quiser. Eu sempre faço o que eu quero. Eu não preciso de você para me dizer. Certo, Hanta riu falsamente. Certo. Eu sabia. Porra, quem ela pensa que é? Você poderia não falar tão imundamente perto de mim? Suja meus ouvidos. Apesar de como soava, isso definitivamente não foi um pedido. Sinto muito. Meu erro. Se isso incomoda muito, então apenas cubra os ouvidos. Por que eu deveria mesmo ter que se preocupar fazendo algo tão chato? Ok, disse Haruhiro,
esfregando a parte de trás do seu pescoço. Entendemos. Mary vai ficar para trás, agir como suporte. Fique com Chihiro. Chihiro é a nossa maga, então ela nunca fica na frente. Isso resolve o problema, certo? Mary jogou a Haruhiro um olhar que parecia cortá-lo de cima para baixo. É apenas óbvio, não é? Certo, certo. Vamos com isso. Haruhiro estava tão aliviado quanto com raiva. Por que eles tinham que ir tão longe para fazê-la feliz? Ela só tinha se juntado à sua equipe hoje. Embora fosse verdade que ela tinha mais experiência de campo, ela não era igual ao resto deles. Mas Haruhiro não tem a coragem de dizer isso no rosto dela. Ela o aterrorizava. Normalmente, agora o que eles fariam era se reunir em um círculo, e então todo mundo iria colocar suas mãos no centro para seu ritual pré-luta, mas desta vez isso não parecia certo. Yumi, Chihiro, vão em frente, disse Haruhiro. Yumi e Chihiro concordaram em silêncio. Elas estavam tão chateadas que não queriam falar? Ambas as expressões lhe disseram que elas não estavam de bom humor. Ele desejou que elas parassem. Seus humores estavam fazendo-o irritável, por sua vez. Ele não podia fazer nada sobre isso, mas ele desejou que elas fizessem mais um esforço para entender como ele estava se sentindo também. Ele sabia, porém, que, se ele falasse sobre isso, não haveria um fim, então ele tinha empurrado tudo bem lá no fundo de si mesmo. Yumi e Chihiro fizeram o que foi dito e passaram à frente. Chihiro, logo deve estar no alcance. Quando ela chegou, ela sinalizou a Haruhiro para atacar. Chihiro falou o encantamento em voz baixa, sem vida, enquanto ela desenhou o glifo elemental com seu cajado. Yumi encaixou uma flecha em seu arco e puxou a corda para trás. A sombra elementar voou fora do cajado de Chihiro e bateu direto no peito do goblin da lança. Seu corpo inteiro começou a tremer incontrolavelmente, fazendo-o derrubar sua lança. A flecha de Yumi errou, voando maciçamente longe de seu alvo. Nem perto. A voz de Mary era um sussurro baixo, mas viajou bem o suficiente para Yumi ouvir. O aperto de Yumi aumentou em seu arco. Não se preocupe com isso, Haruhiro disse a Yumi, puxando a adaga. Mogizu e Hanta já estavam se movendo para se envolver. Eles iriam derrubar esses goblins. Eles tinham que ganhar. Se eles perdessem, eles poderiam morrer. Eles não podiam se dar ao luxo de perder. Mogizu foi impedido de chegar ao goblin da lança pelo goblin do machado e o goblin da espada. Enquanto isso, o goblin da lança estava se recuperando do ataque de Chihiro. Hanta se mudou para lutar com o goblin do machado, tentando tirá-lo de Mogizu, mas o goblin da espada mostrou-se mais de um problema. Mogizu não poderia fugir. Haruhiro entrou. Punhalada pelas costas. Ele usou uma técnica no momento em que estava em posição atrás do goblin da espada, mas virou no último momento e a adaga de Haruhiro roçou nas costelas. O goblin avançou com a sua espada em Haruhiro, gritando de raiva. Haruhiro recuou, esquivou-se para a direita, e recuou. Os movimentos do goblin da espada eram ágeis, rápidos, e Mogizu provavelmente teria tido um momento difícil combatendo ele. Mas agora, o caminho de Mogizu tinha sido apagado. O goblin da lança veio se lançando para ele. Mogizu desviou a lança do goblin com sua espada bastarda. Eles estavam agora todos lutando um a um. Não, Yumi estava vindo em socorro de Haruhiro. Ela prendeu a coquilha inclinada, e cortou o goblin da espada. Corte cruzado, ela gritou. O goblin da espada se abaixou e saltou para trás uns bons 2 metros, evitando seu ataque. Eles encontravam estes tipos de goblins de vez em quando. Pequenos, leves, e ágeis, eles não têm muito poder ofensivo, mas suas habilidades de evasão estavam fora das cartas, eles eram muito difíceis de derrubar. Esses goblins de classe leve eram uma dor de cabeça para lidar. Oroem Reactivel das Chihiro tinha usado Eco Sombrio, e a sombra elemental voou direto para o goblin da lança. O goblin se esquivou.
No entanto, Mogizo estava bem ali com a chance, já balançando sua espada bastarda. Ele se precipitou muito cedo e seu ataque cortou nada além de ar. O Goblin da lança lançou uma série de golpes rápidos com a sua arma para Mogizo, que não tinha escolha a não ser recuar. Era uma lança curta, mas mesmo assim, o seu comprimento era mais longo do que a altura do Goblin. Mogizo não poderia se aproximar o suficiente para voltar para o alcance de sua própria arma. Agora que Haruhiro pensou sobre isso, esta foi a primeira vez que eles já tinham enfrentado um adversário que empunhava uma lança. Inexperiência. Foi uma das razões pelas quais Mogizo estava tendo tanta dificuldade com o seu adversário. Garranta soltou um grito de dor quando ele pulou para trás. Sua panturrilha esquerda tinha sido cortada, e sangrou. O Goblin do machado estava agachado e balançou sua arma em um movimento circular, visando abaixo da cintura de seu oponente. Este estilo de luta também era difícil de lidar. Eu fico com esse, disse Haruhiro. Tome o lugar de Hanta com o Goblin do machado. Hanta, vai ser curado. Não, foi a resposta imediata de Mary. Não. O quê? Por quê? Exclamou Haruhiro. Não é uma lesão que requer atenção imediata. Sofra com isso. Bastarda! Hanta atacou o Goblin do machado furiosamente. Desgraçada. 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 Só porque você é gostosa não significa que você pode fazer o que quiser. Foda-se. Foda-se. Foda-se tudo. Haruhiro e Yumi perseguiram o Goblin leve da espada em todo lugar, mas eles não poderiam pegá-lo. Hanta. A sua perna dói. É claro que dói, Hanta gritou. Hanta trouxe sua espada longa para baixo sobre o Goblin do machado em um golpe diagonal. Corte de ódio. O Goblin do machado evitou o ataque facilmente. Olhe para o quanto eu estou sangrando. Como isso não dói? Isso dói pra caralho. Yumi caiu de costas quando o Goblin da espada varreu seus pés debaixo dela. Isso era ruim. Yumi ia ser cortada. Haruhiro atirou-se entre Yumi e o Goblin, punhal levantado, com a intenção de usar seu próprio corpo como um escudo. Ao invés de enfrentar Haruhiro, o Goblin da espada pulou para trás. Em uma série de saltos, curtos e rápidos, ele havia recuado para além do alcance da adaga de Haruhiro. Parem de perder tempo, disse Mary baixinho. De quem é a culpa de não podermos terminar a luta rapidamente? Haruhiro pensava. Se tivesse sido Manato em vez de Mary com eles, teria sido capaz de assumir estes 3 goblins com facilidade. Manato tinha sido tão grande de um tanque como Mogizo, ele também era seu curador, seu estrategista, e seu líder. Se Manato estivesse aqui, era como ter mais uma centena de pessoas em sua equipe em uma luta. Isso pode ter sido um excesso de exagero, mas para Haruhiro, é assim que se sentia, muito diferente. Manato não era como você, Haruhiro pensou amargamente em Mary. Uma sacerdote que se recusa a fazer qualquer coisa, além de curar, então se recusa a curar, também. A diferença é tão grande, que não pode sequer comparar. Mas Manato não estava mais aqui. Ele não estava em qualquer lugar agora. Eles o haviam perdido. O que vamos fazer, Manato?